Olá, muito boa noite. Sexta-feira, já é dia 4 de maio de 2018. E como sempre, nós estamos aqui para levar até você as notícias que marcaram esta sexta-feira, que marcaram esta semana. Apesar de que diariamente nós temos mostrado para vocês, ou falado com vocês aqui, sobre as coisas que mais têm afetado as nossas vidas. Pois nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer defendeu ele tá fazendo, eu acho que ele vai concorrer à minha simpatia, porque agora ele defendeu mudanças de regras na indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecido por nós como STF. Também hoje, e resultado e fruto da delação antiga já feita pelo ex-deputado Basejo, a Justiça bloqueou os bens do ex-prefeito José Fortunati, que classifica esta medida absurda e irresponsável. Mas vamos tratar esses assuntos, cada um no seu momento, cada um do seu jeito. Por exemplo, eu quero começar a falar com o Ruschel, que nos traz as notícias mais impactantes também lá da área da política. Olha, é bomba. E eu queria de público já cumprimentar o meu amigo Marley, que é um visionário, que vinha há dias, ele tinha informação da pauta do STF, a qual não tinha tido acesso, e ele tinha soltado a frase: o Lula vai ser solto dia 10. E eu não encontrava link, porque não tinha a informação desse julgamento. Então, Magda, eu vou pedir a atenção dos nossos telespectadores, porque lógico que é uma matéria técnica, mas a importância dela poderá trazer as consequências que nós vamos lá, então vamos aqui. Prestar atenção. Então, na verdade, o Lula, quando foi preso, ele aviou na oportunidade um agravo regimental. E este agravo regimental era porque tinha sido aviados embargos de declaração, que não foram acolhidos, e depois embargos de declaração sobre os embargos de declaração. O TRF não esperou esse julgamento e decretou a prisão do Lula, e nós acompanhamos. A defesa do Lula, então, aviou esse agravo regimental, dizendo de que não havia tido trânsito em julgado. Essa é a questão que está sendo julgada. Mas as consequências que o visionário Mari nos trouxe. Bem, este julgamento, o Fachin, que é o relator, ele levou para a segunda turma através de uma modalidade diferente, julgamento virtual. Ou seja, nós não teremos, como assistimos pelos programas que transmitem pelos canais abertos ou fechados, os juízes lá votando. Será um julgamento virtual. Ele, como relator, na sexta-feira, hoje, colocará seu voto. E terão até o dia 10 todos os demais ministros, os 5 ministros, para colocarem seus votos lá. Então, esse é um julgamento virtual. Eu te confesso que até desconhecia esse sistema, a gente também vai aprendendo junto com Mas é o sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos e da velocidade tão cobrada do judiciário. Então, os ministros têm até o dia 10 para juntar o seu voto e no dia 11... E é virtual a eleição. E é virtual, isso. E o ministro no dia 11, então, o ministro relator tem que proclamar o resultado. Bem, se todo mundo mandar os votos na segunda-feira, já proclama o resultado na terça. Mas quero começar... Todos os votos juntos, já tem a decisão, não tem mais o que esperar. Okay, exatamente. Entendi. Mas quero começar a entrar no mérito da decisão, Magda, que vai revolucionar o país, que essa decisão, para que lado for, terá consequências imprevisíveis, né? Inclusive questões sociais, não vou falar em convulsão, não posso medir tamanho, mas nós teremos, porque a grande possibilidade que o Marne aventa da soltura do Lula, ou em caso de não haver a soltura, também poderá haver movimentos sociais desconformes. Então, o que se havia? Qual é a tese? A tese é que, como não havia sido julgados os outros embargos de declaração, não poderia ser decretada a prisão. Então, este recurso do Lula, ele pode ser conhecido ou não conhecido. Se for conhecido e enfrenta o mérito, aceita o mérito ou nega o mérito. Até aí são as possibilidades de julgamento normal. Mas aí vem a última
informação que só o Marne tinha no país, porque eu quero dizer que acompanhei isso, Magda. Sim. Venho acompanhando, primeiro o STF muito perto, e o Marne bravejava aqui na coisa que o Lula seria solto de aliás. É que é o recurso ao não ser conhecido, ou conhecido, mas não provido, ainda assim qualquer um dos 5 ministros poderão dar um habeas corpus de ofício e decretar a soltura do presidente. O que significa de ofício? Porque eu vou te dizer o seguinte, a gente já explicou mais de uma vez, mas nós temos que partir do pressuposto que os nossos telespectadores não são os mesmos e que na hora que eles estão na frente da televisão nem sempre a gente explica. Eu quero trazer uma comparação porque eu tenho procurado até falar pausadamente e tentar ser pedagógico com o nosso telespectador. Não, e tem conseguido muito sucesso, mas o de ofício eu lembro que faz tempo que a gente não fala. Assim, eu quero fazer um paradigma com o caso do Maluf, lembra? Decretou-se que o caso do Maluf, a prisão foi legal, porque ele estava condenado em segunda instância e, portanto, a sua prisão era legal. Porém, de ofício, ofício é por iniciativa de qualquer um dos membros daquela composição, ele vem e diz assim, embora tenha se decidido isso, de ofício eu solto ele por um determinado fundamento. Então o Maluf teve, embora o seu recurso não acolhido naquela oportunidade, de ofício por habeas corpus. Então decretaram que a soltura em prisão domiciliar do Maluf. A possibilidade do Lula é exatamente um dos 5 ministros, e eu vou dar o nome deles, um desses 5 ministros deram um habeas corpus de ofício. Esse ministro entende que a prisão seja ilegal e ele concede, então, habeas corpus. Veja, e a partir daí as consequências eu deixo para a bancada e começamos a discussão, não mais jurídica, mas uma discussão social e política. Né? Olha, tu sabe, antes de passar para o Marne para ele falar isso, eu quero te dizer o seguinte, é que assim, gente, se vocês não assinarem as mensagens, fica difícil para mim, sabe? Vou ler, porque assim vocês alguns fazem algumas acusações, ditam conceitos e até preconceitos. Eu gostaria que dissessem, porque as pessoas continuam achando que tu é PT. Continuam com essa... E se fosse, essa bancada tem a pretensão de ser uma bancada plural. Apesar das pessoas dizerem que não. Então eu fico muito feliz que vocês achem que o Ruschel é PT, porque assim ficam todos distribuídos, tá? Deixa eu só cumprimentar, primeiro agradecer, porque qualquer mensagem que nos manda é uma forma de carinho, né? Talvez porque ele não me conhece e talvez porque em alguns deliberados assuntos fechem com as ideias do PT, e aí ele pode me enquadrar como petista, não tem problema nenhum. Assim como quando me vê com algumas outras ideias sobre os grupos, ele vai me enquadrar de MDB, seja lá o que for. Isso não tem problema. Não, me rotular para mim não tem problema. Boa noite, amigos. Gosto de falar e ouvir sobre política. Tenho saudades dos anos 70. Somente o militar poderá trazer de volta a ordem e progresso para nós. Luiz B. de Novo Hamburgo. Adoro ouvir a Rádio Pampa. Sou fã do mar. E a palavra é sua para agradecer ao nosso telespectador e também para comentar o que nos trouxe o Ruschel agora para a discussão. Eu adoro essa palavra pitoniza. Pitoniza, né? Eu não sou nenhuma pitonisa para adivinhar as coisas, mas as coisas são evidentes. Existe este movimento de liberação do Lula. Aliás, hoje eu fui taxado de comunista. Bom, mas... Comunista, nazista, comunista, falem fascista. bem ou mal, mas falem de mim. Eu já dei essa frase aí do Shakespeare, né? O drama não é falarem mal de mim, é não falarem. Tá? Então é isso. Eu não sei se é do Voltaire. Bom, mas eu quero apenas na sequência disso, um raciocínio lógico que não iam manter durante muito tempo ele com todos esses ministros advogando em determinados casos e tendo a lei, os critérios da lei a seu favor e os meandros, porque a lei no Brasil, infelizmente, é assim. A interpretação hermenêutica, a interpretação desses próprios juízes do Supremo. Mas uma coisa que eu me espantei hoje, meu caro Dr. Ruschel, foi o saber jurídico do Dr. Dias Toffoli. Eu achei ele fantástico dentro das suas considerações a respeito dessas novas atribuições, passando já de imediato lá para a primeira instância, devolvendo para os seus estados os problemas ligados aos deputados. E no caso do Lula, acho que ele já está fora. Não sei
E a última pesquisa diz que ele caiu 8 ou 10 pontos já, caiu bastante, porque as pessoas, como ele saiu da mídia, já, porque não sai mais o nome dele praticamente nas mídias, né? Então ele sai da mídia, cai. Então, quando eu disse aqui nessa mesma mesa que o primeiro lugar dele era fruto de aparecer em todos os jornais, rádios e televisões, não, mas é isso, é o nome que aparece. Se outro candidato aparecer tanto ou mais do que ele, esse irá para o primeiro lugar também. Isso é uma coisa normal das pessoas, é o primeiro nome que vem. Isso também não significa que a pessoa vá votar nela. Agora, quanto ao fato de me taxarem de comunista, por que comunista? Porque eu falei do Dr. Zhivago, falei do Boris Pasternak, eu sou um estudioso da Revolução Russa. Eu sou um estudioso da Revolução Bolchevique de novembro de 1917. Sou um estudioso da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, da participação na Rússia, do armistício proposto pelo Tsar e depois concretizado pelos bolcheviques, porque não aguentavam mais a guerra contra a Alemanha depauperada, com as duas frentes, a frente oriental e a frente ocidental. Então, eu fui taxado de comunista. Bom, se o João Goulart, um dos maiores latifundiários desse Brasil, foi taxado de comunista pelos americanos, quem sou eu? O gaúcho tem essa característica, mas o gaúcho ele precisa rotular, né? Ele precisa te identificar. Não pode ter conteúdo. E tu não pode ter opinião sobre diversos assuntos, porque ele te enquadra, ele tenta te botar em grupos, assim. Eu tenho, Magda, obrigado aqui pela expressão legalista, porque eu tenho pautado a minha vida. E no exercício da advocacia, tu te obriga, às vezes, a defender diversas teses às vezes até conflitantes, né? Mas dentro da defesa de um cliente, dentro da defesa de um processo. Então, talvez por isso o pessoal sofra um pouquinho mais de dificuldade de ter esta compreensão que a gente pode não ser gremista, mas reconhecer que tem um bom goleiro, que tem um bom goleiro, que tem um bom zagueiro, que tem um bom centroavante. Bom, vamos parar de ficar se negociando. Eu quero dar o nome dos 5 ministros. Fale então, fale. Porque depois disso o Ruschel falou e não falou, não vão dizer nada. Fala 5 minutos. Um desses 5 poderão soltar o Lula. Faquim, Celso de Mello. O Faquim, o Gilmar Mendes. Se a Carla estivesse aqui, saltaria do banco. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso Mello. Já está fora. Qual é a chance? Qual é a chance, Marcos? 100%. Bom, olha aqui, ó, o nosso telespectador Fernando de Águas Claras fala assim: a demagogia não acredita em pessoas capazes para tal enfrentamento. Sobre o que nós falávamos ontem. Há uma inversão de valores, como está sendo falado. As coisas estão sendo valorizadas em fatos que sabemos ser errados ou sem ética. O respeito e valorização da vida, a moral, estas sendo postas de lado. Fernando de Águas Claras. Aí, hoje, ele pergunta assim: o que aconteceu com a âncora do programa? É uma oriental com estes olhos puxados? Fernando de Águas Claras. Fernando, e sabe o que é? É o que muda quando alguém maquia a gente, né? Hoje quem me maquiou foi o Rodrigo Paim, lá do Bordeaux. E quem fez olha só, quem fez o olho foi outra pessoa, tá? E ele fez o resto do rosto e tal. Então, claro, quando a gente é maquiada por um profissional, ele acentua algumas coisas, bota uma luminosidade. Então, os meus olhos foram maquiados pela Dani e a minha pele foi maquiada pelo Rodrigo Paim. E aí ele deve ter feito alguma coisa que eu não sei. Eu tô com cara de oriental, eu tô com cara de olho puxado. Não, eu queria primeiro te cumprimentar pela maquiagem, não surpreende, um pessoal lá é muito qualificado grandes da Bordeaux, profissionais, né? Tem vários egressos da Estética Mara lá. Estética Mara, é verdade. Hoje falamos muito sobre o seu Zeno, falamos muito sobre a Dona Carmen, todos nós lá. Foram formadores e hoje está lá o Bordeaux, é um sucesso, né? É um sucesso e a gente vê esta competitividade positiva, esse crescimento de todos. Né? Boa noite, bancada. Nosso judiciário é uma brincadeira. Depois de todos os outros magistrados, STJ, TRF4, juiz Sérgio Moro, decidirem pela prisão do Lula, agora pode um só ministro soltar, o Marcos chamou o Lula soltar o gatuno, é brincadeira, não dá para entender Marcos de Porto Alegre. É difícil que as pessoas entendam, né, Marcos? Mas a justiça. Existem as leis que foram feitas pelos próprios políticos, então tem que trocar os políticos para que existam novas leis. Isso aí é a grande realidade. Mas eu queria fazer um pequeno comentário, dona Magda. Pois não, senhor. Eu tenho uma série de livros sobre os parlamentares gaúchos, Oswaldo Aranha,
Oswaldo Aranha, Getúlio Vargas, João Goulart e outros tantos deputados, Brizola, etc, etc. É uma série, a dona Magda conhece bem, dos parlamentares gaúchos. E hoje, meu querido amigo e irmão, o criminalista, grande advogado Antônio Carlos Cortes, me enviou sobre o Alcides Cruz. Alcides Cruz, foi um parlamentar gaúcho. Que é nome de rua aqui, né? Isto, nome de rua, pela importância que esse homem teve, eu vou mostrar a capa do livro, na política do Rio Grande do Sul. Filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense, ele era chamado publicamente por desafetos de mestiço, mulato ou negro, termos ofensivos utilizados quando se procurava injuriar alguém. Ele era advogado, atuou como promotor, professor e com um grupo de notáveis foi um dos fundadores da Faculdade de Direito, que mais tarde passou-se a chamar Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Notem a importância deste homem, eu não sei para que câmera. Mostra para aquela ali, ó. Mostrar essa fotografia desse aqui, o Alcides Cruz, que era mestiço, né? E foi um grande presente, porque eu adoro conhecer, eu adoro biografias, né? Adoro biografias, porque de cada biografia que eu leio, eu extraio algum exemplo e alguma coisa que possa me sustentar emocionalmente, em muitos casos, em muitas oportunidades. Esse é um trabalho da Assembleia Legislativa, né? Um trabalho feito pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Meninos, o nosso telespectador aqui diz assim, caso Lula seja solto, acredito que haverá uma grande e enorme revolta social. Pois eu já acho que vai haver uma grande festa. Eu não sei se revolta social algum de vocês acha que tem. Eu não acredito em revolta social. Primeiro que o povo brasileiro não é adepto de nenhuma revolta social. O povo brasileiro não faz esse tipo de confusão. Aliás, fez na morte do Getúlio Vargas. Sim. Em 1954, que houve um grande quebra-quebra em Porto Alegre, quebraram a importadora americana, botaram fogo na Rádio Farroupilha, queimaram a Rádio Farroupilha. No Rio de Janeiro foi um negócio horroroso, quebraram todas as vidraças, vitrines, etc., naquela época, em função do suicídio do Getúlio no dia 24 de agosto de 1954. Mas hoje o povo brasileiro, tão desiludido com a política e sem ter um grande político a quem admirar no Brasil, me diga qual é o grande político, ou o político que não tenha mácula, né? Um imaculado, não tem nenhum. Qual é o grande político brasileiro? Eu estou falando grande político. Não surgiu ainda, ultimamente, nesses últimos 10, 20 anos, um político de boa cepa, um político em que o jovem possa se espelhar e dizer, poxa, eu quero ser como fulano. Todas as pessoas são imperfeitas. Se você procurar defeitos nas pessoas, qualquer um. Se você lê a biografia do Abraham Lincoln, o Abraham Lincoln, de quem eu sou devoto, para mim é quase um santo, um homem extraordinário, ele tinha um grande defeito. Qual era? Ele colocava pequenas notas num jornal detratando aqueles que eram seus inimigos, digamos assim, politicamente falando. Aí chegou um dia e disse, pô, mas eu estou cometendo um erro. Aí ele pediu desculpas, mas ele também apelou para isso. Então ninguém é perfeito. A gente procura a perfeição nas pessoas quando nós próprios não olhamos para dentro de nós para vermos a nossa imperfeição. Eu sou imperfeito, eu tenho muitos defeitos. Sinceramente, eu não gostaria de ter tantos defeitos. Um deles é que eu sou turrão em determinadas coisas. Eu ponho na cabeça aquilo e vou em determinadas situações. Agora, a grande verdade da vida, que já disse aqui e vou repetir, a imperfeição para alguns é um pedestal, é um caminho, é uma escada para atingir a perfeição. Então, o ser humano é imperfeito. Graças a isso, a vida tem graça. Marley, a crise de liderança que nós vivemos, e veja, ela não é só federal, ela é estadual e municipal, porque hoje nós temos um prefeito que até esteve nos visitando. Hoje temos no nosso programa na Rádio Pop. Ele esteve aqui na TV, na rádio. Uma visita, né? A nossa empresa aqui. Mas veja, bastou que uma liderança jovem se destacasse um pouco e já lhe foi dado um cargo majoritário exatamente pela ausência. E eu via, através dos tempos, antes nós tínhamos lideranças que começavam a surgir, elas iam sendo preparadas, elas iam galgando, até começar
começar a disputar cargos majoritários. E hoje, realmente, no cargo municipal, estadual e federal, nós não temos uma liderança jovem, que nós temos, está despontando uma figura, esse aqui daqui 4 anos poderá ser isso governador. Aqui quase que por isso que o Collor foi eleito. É que a gente tem falado muito no federal, que não tem candidato a presidente, mas nós também não temos candidato a governador, nós não temos candidato a prefeito, ou pelo menos lideranças uníssonas que nos deem esperança. Não, candidatos não, temos. Tu diz não que não tenhamos, mas dentro daquilo que nós estamos pedindo aqui, ou objetivando, não tem nomes novos, né? Exatamente. Não tem grandes figuras. E os que estão aí, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, teve os seus bens bloqueados. Acha que é uma medida excessiva, mas é uma medida que foi tomada no âmbito de investigações que apuram a contratação de funcionários fantasma, que ele teria contratado funcionários fantasma. Bom, isso parte da delação do ex-deputado, porque ele foi cassado, ele não é mais deputado, Bacejo. Bacejo, cujo mandato foi realmente cassado pela Assembleia, e tem algumas coisas que o ex-prefeito questiona e deixa ele desagradado. Primeiro, como é que vazou essa informação dos bens dele bloqueados se todo o processo está em segredo de justiça? Primeira coisa, né? Segunda coisa, ele nem depôs ainda. Como é que já se joga uma coisa assim, se nem o meu depoimento eu fiz ainda? Já o ex-deputado Bacejo está fazendo uma delação premiado pelo Tribunal de Justiça, né, que foi em janeiro desse ano, em negociações com o Ministério Público, enfim, detalhou práticas ilegais que teriam sido cometidas por ele. Não negou, mas também disse de outros parlamentares. E o que está acontecendo com essas delações, com esses depoimentos do Diógenes Bacejo, do ex-deputado Diógenes Bacejo, ele está jogando penas ao vento. E pode isso, hein? Pode. Por isso que eu quero, se eu conseguir fazer com que o nosso telespectador compreenda um pouco isso. Sim, é isso que eu quero entender. Minha passagem por essa bancada não terá sido efêmera e talvez terei conseguido dividir algum conhecimento nesta área com quem com os privilégios de nos assistir. Porque, na verdade, eu tenho procurado defender. Pessoal, inquérito é investigação. E essa questão, que é por isso que eu digo assim, olha, foi recebida a denúncia. Quando recebe a denúncia é diferente. É porque aí já foi para um juiz, encerrou-se o inquérito, um juiz examinou todas as provas e ele diz assim, há possibilidade de haver crime. E aí inicia, propriamente dito, o processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente bota no mesmo rol, né, de quem está condenado, de quem está sendo processado ou quem está sendo objeto de inquérito. Qualquer um de nós aqui poderá ser. Se, por exemplo, se receber uma denúncia lá sobre o Ruxo, tem que se investigar. Por que não vai se investigar o Ruxo? Mas não pode condenar. Mas não pode condenar. A gente tem que cuidar, esse recado que a gente tem tido aqui. Cuidado para não ser definitivo. Então é um simples inquérito. Ele pode bloquear os bens dele? Não. Sem ele dar depoimento, sem ter avançado nada? O bloquear é proteger o erário de que ele possa ser ressarcido. E não importa o que sejam os bens dele? Por exemplo, um dos argumentos dele. Ele acha absurda a decisão, porque bloquearam a conta em que ele recebe a aposentadoria. Bloquearam o único automóvel que ele tem, que é um Ford Fiesta 2013, tá? E isso sem que eu tivesse sido ouvido, sem que os fatos fossem devidamente desnudados. É uma absoluta irresponsabilidade, tanto do Ministério Público quanto do juiz de primeira instância, assim avaliou o ex-prefeito José Fortunati. Eu não tenho a mínima dúvida que o advogado do Fortunati, na sua manifestação nos autos, conseguirá a liberação dos bens, até porque, primeiro, o seu salário não pode ser penhorado. Primeiro que o vazamento de informação. Seu salário não pode ser penhorado sob espécie alguma. O salário já começa
começa por aí. Aposentadoria. Os bens dele, ele vai fundamentar ou pode substituir garantias. Então, esse contraditório ocorrerá. Eu só digo que num primeiro momento há uma garantia de proteção ao erário. Bem, tranca e vamos ver e vamos examinar. Discute. Mas eu não tenho a mínima dúvida que esse inquérito ele vai avançar, vai ser dada a oportunidade do contraditório e no final nós teremos porque ele a luz da verdade. inclusive foi um precursor na coisa de ponto para assinatura de funcionários, quer dizer, funcionário fantasma não cabe, né? E também o questionamento é assim, não estava em segredo de justiça? Como é que vazou? É que esse vazamento faz um estrago na vida das pessoas. Eu não estou falando especificamente nesse prefeito José Fortunati, mas quantos acontecem, causam um estrago na vida das pessoas que depois elas não têm o mesmo tempo e as mesmas justificativas que sejam divulgadas. Este vazamento deverá, e não tenho a mínima dúvida que fará, porque conheço a Procuradoria Estadual, gerar a abertura de um inquérito para se apurar como vazaram informações sigilosas, especialmente pela importância das pessoas. Quando sabe que depois para pagar isso, né, quem foi aquele curitibano, Marne, que foi defenestrado publicamente 10 anos depois, não foi o Funaro, 10 anos depois foi inocentado quando a sua família, quando todo o seu nome... todo mundo já havia sido. É a coisa mais comum, né? Foi um deputado das bicicletas. Isso. Das bicicletas. Estou tentando Eu vou ver o nome Mas dele assim, aqui, às vezes depois sai o resultado 10 anos depois, quando a moral, todo um patrimônio moral construído através de IDEX é jogado na lama. Aquele casal de japoneses lá em São Paulo que tinham lá uma creche lá. Todos os jornais de São Paulo colocaram manchetes negativas, o casal ficou liquidado, né? Perderam tudo, absolutamente tudo, depois viram que era mentira. Que não era nada, era verdade? Era mentira. Dona Magda, nós temos um telespectador que gosta do programa, é o nosso amigo Paulinho da Farmácia, que é vereador, é o vereador mais votado de Gravataí, ele está de aniversário hoje, convidou para uma grande festa, mas infelizmente ele não dá, mas é sempre bom saber que a gente tem uma audiência muito grande também em Gravataí, através do Paulinho, né, que é o vereador de lá. Então eu quero ir um pouquinho além de Gravataí, eu quero ir até Nova Petrópolis. Maravilhoso. Para mandar um beijo ao comandante Heraldo, comandante dos bombeiros voluntários de Nova Petrópolis. Comandante, obrigada pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Um beijo bem grande. O senhor passar todo fim de semana e não vai gastar muito. Vamos lá. Sobre uma história muito insólita que aconteceu hoje em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Uma mulher enlouqueceu e invadiu a pista. Ela perdeu um voo, ela estava no aeroporto lá de Guarulhos, o GRU Airport, né? E os funcionários da segurança acionaram os agentes da Polícia Federal. A mulher, que é servidora pública, estava extremamente exaltada e havia agredido um dos funcionários da companhia. A companhia informou que o embarque daquele avião havia encerrado às 8h30, que o incidente aconteceu 15 minutos mais tarde. Além disso, a mulher corria o risco de ser sugada pelas turbinas. Olha o perigo que essa mulher correu. Essa louca que atrapalhou a vida de todo mundo, ainda quase foi atropelada. Ia ser um espetáculo, atropelada por um avião. Bom, ia ser uma coisa altamente... O que chama mais atenção é ela ter burlado a segurança e ter chegado aonde chegou, né? Já é um absurdo, né? Não, e aí eu fico pensando cá com os meus botões. E a segurança? Será que ninguém viu essa mulher entrar? Mas é isso que ele está dizendo. Porque o aeroporto de Guarulhos, eu fui segundo dia da inauguração do aeroporto de Guarulhos, eu estava lá e peguei um voo, não me lembro para onde. Mas eu estava lá e até hoje o aeroporto cresceu muito, né? Só foram criados outros terminais lá, e é o maior aeroporto do Brasil e o maior aeroporto da América do Sul, maior que o de Ezeiza, claro que em Buenos Aires. Agora, eu digo a vocês, como é que alguém entra? Eu nunca consegui entrar em nenhum lugar, né? Porque se você está lá em cima, você chegou na porta do finger, né? Do braço ali, lá em Portugal chama-se... Quando tu chega no finger, tu já está embarcado. Lá no Portugal chama-se manga.
a manga. Você chega na manga. Então, quando você chega na manga ali, como é que você vai entrar ali dentro e vai saltar ali? Não tem como. Eu não sei por onde essa mulher conseguiu deslocadamente entrar. Mas foi autuada. Ela entrou na pista. E chama mais atenção porque, por ela estar deslocada, ela não articulou isso. Ela fez uma... Por osmose, por impulso. Ela fez por impulso. Então, ou seja, não foi ardilosamente preparada para burlar segurança, não. Ela se ofereceu de uma maneira despropositada e a segurança deixou entrar. O que impressiona na notícia é exatamente a falta de segurança. E como nós estamos, então, sujeitos a esses malucos também, né? Imagina a tragédia que pode dar numa situação dessa. Chicão, tudo bem contigo, querido? Muito bem, querida. Que bom. Então, vamos às notícias que você traz. Hoje eu tive o privilégio de almoçar com meu amigo, o Jaime Eduardo Floriani Petersen, que veio de Nova York. E quando nós estávamos almoçando, aconteceu uma coisa interessante. Veio uma senhora e disse assim: Chicão, tu fala o que a gente pensa. Esses outros jornalistas, eles falam por si e só falam do politicamente correto. Eu digo, não, tudo bem, papapá. Ela perguntou o seguinte: se o Lula for solto, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é que o cara, quando é um juiz de direito, tem que dizer suas raras exceções, ele vai ser defenestrado pela sociedade. A sociedade já vê o juiz como um cara que tem só vantagens. E quando a sociedade precisa dele, essa senhora é muito inteligente, uma senhora negra, muito transada, ela conhece você porque ela cantava no Vinhadali. Vinhadali. Não é a Lúcia Helena? É isso aí, com o cabelo todo assim, rastafari. A Lúcia Helena eu conheço, nós nos conhecemos desde criança. Muito bacana, muito bacana. Artista, né? Uma artista. Nós somos vizinhas na Rua Riachuelo, no centro da cidade. Ela disse que você aparecia lá, ela canta bem. Ela cantava também no Che Dudu. Isso aí. Ela é amigona do Dudu. Ela falou só de ti, do Vinhadali. Da Lúcia Helena. E me mandar um beijão para ela. Eu nunca vi uma pessoa com rara lucidez que ela falou uma coisa que é a maior verdade, Ruxo. A classe judiciária, ela está de costa para o povo. Por quê? Porque nós somos um povo extremamente covarde, isso aí todo mundo sabe. Nós somos um povo incapaz de fechar um congresso, de cercar a casa. Se esse juiz que votar a favor de tirar o Lula, me corrige, Mari, se ele está num país, não vou falar de terceiro mundo, de primeiro mundo, se ele está num país que nem Espanha e Itália, os caras invadem a casa dele, a casa dele e tiram ele lá de dentro, incendeia o carro dele. Não, aqui nada acontece. Então, por isso que eu desejo, eu não faço mais nada para esse povo. Eu quero que esse povo tenha o que merece. Agora, se nas nossas eleições a gente continua conversando com essa senhora muito, que nem a senhora, é uma gata. É uma gata, uma mulher bonita, canta articulada. Divinamente. Se votarem nos mesmos deputados, nos mesmos, sei lá, senadores, o povo não merece mais nada mesmo. Tem que ser roubado. Vai acontecer isso, Chicão. Aí tem que ser roubado o povo. Vai acontecer isso. Eu nunca vi que barbado esse povo, manipulado por qualquer rede de televisão que faz uma novela. Eu vejo se uma novela dessa vai colar na Inglaterra, o cara vai rir do enredo. É só sexo. É só uma novela onde o herói é o cara que estupra a mulher, é o traficante. É um absurdo. Isso na Inglaterra, eles ri. Não nós aqui, Ibope, a novela. Agora tu vê, é um povo, essa colonização portuguesa, esse abaixo do Equador aqui, matou esse povo. Graças às pessoas alemãs e italianas, eu acho que o Brasil polonês fez da região sul a grande região do Brasil. Olha aqui, ó, deixa eu dizer assim, ó, o nosso telespectador Adão Vilney de Almeida, de Cachoeira do Sul, diz que ele está com alguns problemas lá de som, lá na chegada do nosso sinal. Eu anotei aqui, isso ficou muito chateado, diz que a gente não dá bola. Não, pelo contrário, a gente dá muita importância e tudo que a gente recebe é a nossa razão é de levado existir, para a nossa diretoria técnica. Seu Adão Vilney de Almeida, já está registrado aqui, eles vão receber a sua reclamação. Não fique bravo, não acho que a gente não faz caso de vocês, fazemos e muito, vocês são a razão do nosso existir, entendeu? Nós só estamos aqui para levar a informação até vocês. Aí, aqui, a Jacira e o Arnildo, que são de
Paverama. Eu trabalhei com uma menina muito bonita que era de Paverama, perto de Lajeado. Boa noite, todo dia assistimos vocês tomando um chimarrão. Já mandei mensagem, vocês não leem por quê? Olha, dona Jacira, olha, seu Arnildo, a gente está lendo. Às vezes não dá tempo, às vezes passa por aqui. Um beijo para vocês, obrigada pela audiência. Ruxa. Bem, eu vou tentar dar uma notícia boa aqui, né, de que alguma coisa... Ontem nós repercutimos aqui a votação do foro privilegiado, sim, né, e vaticinávamos. Isso pode ser, né, Marne? Já que tu não quer ser pitonisa, mas eu posso vaticinar. Pode, claro. Vaticinávamos aqui que seria uma evolução e que teria consequências muito rápidas. Havia uma previsão de que 80% dos processos que lá estavam desafogariam o STF em relação a essa matéria. E realmente nós já temos números agora. Serão 540 inquéritos. Poderão sair 540 inquéritos do STF que estão lá em cima, cheio de pó, porque eles não têm tempo de julgar. E, casualmente, são os deputados, são exatamente o pessoal que tem foro privilegiado, é o pessoal que dorme sobre a impunidade, né? Pois então o ministro Dias Toffoli ontem, mas deu um exemplo extraordinário. Eu achei. Saiu ontem, hoje de manhã, ele já pegou 6 inquéritos. Ele já pegou 6 inquéritos e já mandou para as instâncias inferiores. O que significa isso? Ele mandou para os juízes criminais e esses então conduzirão o inquérito e ele vai mais rápido, não tem que ficar esperando o juiz do Supremo. Senhor Ruschel, não, eu só quero dizer uma coisa. O que é o preconceito? Eu fui preconceituoso, confesso, porque eu achei que o Dias Toffoli não ia dar isso aí. Não ia dar, e ele deu, e aquilo eu olhei e disse, meu Deus, como eu fui preconceituoso com esse homem, com esse rapaz, porque ele tinha sido advogado do Partido dos Trabalhadores. Não, e ele foi indicado pelo Lula. Pelo Lula. E é aquele que não tem a formação e o notório saber para estar naquele lugar. Não fosse injusto com ele em momento algum. E outra coisa, aí eu digo, mas como eu fui preconceituoso, eu não esperei o cara da decisão para já estabelecer um conceito e para julgá-lo. Eu fui errado. Confesso aqui perante todos vocês que eu tive um preconceito muito grande. Parabéns, ministro Dias Toffoli. O senhor foi de uma integridade jurídica fantástica. Apenas aplicou a lei. E nós que lutamos por isso, né? Eu não vou desistir nunca, né? Essa é a minha missão, é exatamente tentar fazer justiça. É legal porque na prática os processos, como eu disse, que dormiriam, que ficariam cheios de poeira lá, porque não tinham tempo, já vão para o juiz de primeira instância, esses já começam e nós teremos então aqueles que têm que ser punidos, finalmente punidos. Olha aqui, casualmente cursava Direito na Unicinos em 1976. Olha, tu rendeu o teu assunto ontem, hein? Em 1976, e nunca percebi militares perdendo tempo, gastando pólvora com chimango, com esquerdinhas de centro acadêmico, etc. Assustar colegas ou contar histórias escabrosas para impressioná-los era usual. O peso das armas era para terroristas pós-graduados em Cuba, que só sonhavam com regimes comunistas totalitários. Aí, 5, era para a eficácia da lei. Sorry. Assim, doutor Ruschel, informe-se e conheça melhor sobre suas forças armadas. Os quartéis são dos brasileiros, estão sempre prontos para recebê-lo. Aí ele faz um cumprimento a esta que vos fala, enfim, e eu agradeço ao Roberto Nogueira os elogios para mim. Dona Roberto, só porque o Roberto me cita, posso por ordem antes? Roberto, sem problema nenhum contraditório, nós devemos... E exercemos porque lemos qualquer mensagem que entra aqui, né? Então fica a tua opinião. Tu vais ter em mim sempre um defensor da democracia. Porque, como diz o Mário, que pode ser a pior democracia, mas ainda é o melhor regime, é nisso que eu penso. Agora, e trabalho pelo aperfeiçoamento dele, permanentemente. É isso, quando eu consigo dar uma notícia, e é difícil dar notícia boa, quando eu consigo como essa, nós vamos conseguir tirar, acabar com o foro privilegiado, vamos conseguir com que os juízes comecem a aprender quem tem que ser preso, e eu vibro com isso, porque eu trabalho em função disso. Muito bem. Chicão Tofani, fale, querido. Eu vou na contramão do senhor Dr. Ruschel pelo seguinte, essa democracia bandida, marginal, fraudulenta, corrupta, que ele fala, sabe onde é que começou essa democracia brasileira? Se você for numa locadora e ver um filme chamado Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, um belíssimo trabalho. Com o Reginaldo Faria, não é isso? Reginaldo Farias, acontecia o seguinte, quando os militares prendiam
Esses comunistas, esses estudantes esquerdistas que não valem, que se fosse o Pinochet executava todo mundo. Agora a ditadura brasileira é branda, ela sempre foi poética. Botava num paraíso, moravam na Ilha Grande, lá no Rio de Janeiro, tinha uma prisão. E quando prendia os traficantes na época, os homens do mal, os bandidos, botavam na Ilha Grande. O que aconteceu? Lá nasceu a nossa democracia. A nossa democracia começou na bandidagem. É diferente da democracia espanhola, da democracia italiana. A democracia brasileira não é uma democracia. Ela é uma forma de chegar ao poder e tomar o dinheiro nosso, meu, do senhor, de todo mundo. Estou falando isso, mas não sou político, nem tenho cargo, nada. Ela é uma democracia que não pode ser defendida, porque ela é uma democracia bandida. Ela é bandida. O PT, ele criou para nós uma falsa democracia. Ele quis colocar nós no mesmo caminho da Venezuela. Mas eu ainda espero que tenha uma graça de Deus, que caia nos eleitores uma forma de dar um não a essa gente, é votar no Bolsonaro. É votar no Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro é ditadura? Não, só que ele é duro nisso aí. Ele acha que nem eu penso desses democratas, falsos democratas. Como é que vão soltar um Lula agora? Que democracia é essa? Esse Lula de pegar 30 anos sem habeas corpus, o cara roubou todo o país, emprestou o nosso dinheiro, nós não temos dinheiro para terminar uma ponte aqui em Guaíba, senhor Mário Marcelo. A ponte aqui em Guaíba não tem dinheiro. Agora, para construir um porto em Cuba, em Nigéria, temos que defender essa democracia. Democracia não existe aqui. O que existe aqui é uma falsa democracia. É que as pessoas, quando defendem os democratas, é mais charmoso, é mais legal, é direitos humanos, ele é mais cool. Ele vira meio Dolce Gabbana da política. Agora, o cara que fala que nem eu, ele vira um truculento, mas não é bem assim. A realidade vai provar que eu tenho razão. Não, tomara que não. Que nós nunca tenhamos a ditadura que tu apregou. Mas, querido, senão vai ser que nem a Coreia do Norte. Senão vai ser a Coreia do Norte. Porque tu é o nosso ditador. Essa ditadura. Peraí. Eu vou mandar pra Coreia. Só um pouquinho. Concluir. Primeiro, não é a ditadura, porque o senhor alega a ditadura como uma coisa ruim. Ele é ruim para jornalista que fala de comunista. Lógico. O cara que fala de comunista, quer ser comunista, aí tem que ser preso mesmo. E bandido. Aí a ditadura é ruim. Para as pessoas do bem não é ruim. Eu não falo da ditadura, eu falo de um regime. Vai visitar a Coreia do Norte. Duro. Vai visitar a Coreia do Norte e tenta falar. Mas a Coreia do Norte é o que o senhor prega aqui. É o que o senhor prega aqui. A esquerda, a liberação, Ernesto Che Guevara. O senhor está sempre contra os militares. Os militares não, são isso é outra coisa. Os militares têm o ditado. Quem é contra aquilo é a favor disso. Chicão, é isso aí. Se tu pensa assim, ok, ele é contra isso, é verdade. Um desserviço à informação, Chicão. Tu achar que ser contra o regime militar é ser contra a ditadura ou a favor da ditadura? No Brasil, quem é contra o regime militar é a favor do caos. Não, isso tudo é a favor do caos. Né? Mas está aprovado. Terminou os militares e com o caos. O que nós estamos fazendo? Da onde nós estamos vivendo no caos. Agora deixa ele falar. Eu só estou dizendo que o que tu apregou é a ditadura e eu serei sempre contra a ditadura. Okay. Agora, o que tu quiseres dizer, se tu quiser me rotular, tu faz o que tu quiser, amigão. Porque eu não vou acabar começando a te rotular do baixinho do baixinho da Coreia lá, porque tu defende as mesmas ideias dele. Só um pode decidir, só um faz, só um que define quem pode ir, quem pode voltar. Então tu vai ser o ditador do Brasil. Amigos, vamos deixar o Marne falar. Não, para só um pouquinho. Marne, falar se tu defende a ditadura. Defenda a ditadura, sim. Isso, tá? Então não pipoca. Olha, não trouxe vou dar de urso em vocês. Aqui. Vou dar de urso em vocês. Parem os dois, o Marco vai falar. Eu acho que o Chicão Tofani já disse tudo. Esta falsa democracia. Falsa democracia. Ele matou. Não, porque a democracia é uma coisa e a falsa democracia é outra coisa. Como a falsa ditadura também é outra coisa. Mas, lendo um pouquinho a respeito de Sócrates com seus discípulos, Platão, Xenofonte, etc., sua mulher Xantippe, etc., vendo os princípios da democracia que vieram de lá, através do consenso, através da fala, através do tergiversar. Este é o princípio básico da democracia. Vem do grego democratos, que significa o poder do povo. É o povo que determina, é o povo que cria e que coloca os seus líderes, aqueles que melhor
se pronunciam, que melhores planos têm, que mostram uma liderança lá. Só que aqui no Brasil, todo esse princípio democrático foi jogado no lixo com a escolha de representantes do naipe que nós temos no Brasil. Nós temos todos, vamos falar dos candidatos, dos homens que foram presidentes. Fernando Henrique, passado do Fernando Henrique? Vamos falar Fernando Collor de Mello. Vamos falar do senhor Lula. Aí já tem que ir, né? É tudo ruim. Vamos falar da dona Dilma. É tudo assim. Então não tem um presidente desses últimos não aí. Mesmo. E o Sarney, pelo amor de Deus, esse eu nem vou comentar, o homem do marimbondo. Então nós não temos... o próprio marimbondo, né? Nós não temos aqui uma cultura legalista, uma cultura de legalidade moral. A moral do povo brasileiro, a moral dos nossos políticos é aquela moral de chiqueiro, é de lama, é de sujeira, é de excremento, porque aonde a gente mexe, aparece um. Ou vocês acham que o Aécio Neves não vai para a cadeia? Mas claro que vai para a cadeia. Com certeza ele vai ser condenado quando os seus processos chegarem lá na primeira instância, lá em Belo Horizonte. Mas com certeza. Isso não pode ser. Não pode ser. O que ele fez, a mentira que ele pregou no povo brasileiro, como a dona Dilma, a mentira dela naquela campanha. Mas evidente. Na época dos militares tinha que ser presa. Aí já é outra coisa. Né, não, aí é outra coisa. Dela. Não, ela foi sequestradora. Calma. Ela foi condenada. Ela foi condenada e ela cumpriu a pena que lhe foi determinada na sua época e depois foi solta. Bom, isso é outra coisa. Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte: nós temos essa responsabilidade, e a dona Magda sei que vai concordar comigo, de agora em outubro, no dia das eleições, colocar o voto e escolher uma pessoa digna. Hoje eu conversei com um amigo, não vou votar. Tem que votar, gente, tem que votar. Tem bando de... Não tem gente boa. Tem gente boa, é só tem a gente lugares olhar. que as pessoas adorariam votar e não conseguem? Com certeza. Cuba é um lugar. Cuba é um lugar, lá está aquele Porto de Mariel dando emprego para todo mundo. Olha aqui, deixa eu ler alguns e-mails aqui. O seu Carlos Pereira está magoado um pouco conosco, mas, seu Carlos, eu acho que eu li o seu e-mail falando sobre isso, talvez tenha sido um programa da meia-noite, enfim. Ele diz assim: Magda, estou ouvindo o Ruschel dizer que o Marne sabia da soltura do Lula dia 10. Várias vezes passei e-mail informando isso, mas não é lido. Isso é sabido há 2 semanas e está sendo muito discutido no meio militar. Algumas fontes preconizam que, se isso acontecer, Lula livre, o Exército intervém. Talvez uma intervenção pontual no STF ou total. Carlos Pereira. Eu acho que daí já é uma viagem muito grande, tá? Eu vejo, na verdade, se tivéssemos tido a sorte de ler, mas tem que saber que são mais de 1000 e-mails por dia, não há como ler todo mundo, né, pessoal? Mas tendo a contribuição, tendo a contribuição, tendo a Ruschel e o oportunidade... Marne, para nós encerrar essa discussão de ditadura, eu só vou perguntar para o Marne, que é neutro, Ruschel, nisso aqui, que aqui nós temos... Mas o Ruschel também é neutro. Não, a diversificação de ideias é o segredo do programa. Marne, é o seguinte, se você colocar, já que é democracia, o Ruschel quer, tudo bem, vamos para a democracia. Democracia é a voz do povo. Eu e o mundo quer. Mário, faz uma pesquisa, não, uma eleição brasileira. Povo quer os militares à volta do poder ou não? O que vai dar? Sim ou não? Vai dar muita gente. Eu também acho que sim, mas não quer dizer que a gente ache que seja a melhor coisa. O povo não quer mais essa democracia, porque não é uma democracia. É um mandrake. É o plebiscito. Não, mas a gente também, aliás, não é, vocês estão vendo que não é a opinião geral dessa bancada, nem a desta casa, de que tem que voltar à ditadura, que tem que fazer, que tem que acontecer. Uma intervenção Vamos militar, deixar bem claro. Ditadura é uma coisa, intervenção militar é outra coisa. Jurídico, terminar com essa história de jurídico para cima e para baixo, exército vai interferir, vai fechar. E como é que isso não é golpe militar? Não. Isso não é ditadura? É uma intervenção branda, que nem no Egito. O Egito estava tão assim... Não existe isso no mundo inteiro. A dificuldade de discutir essa matéria, mas porque ela é clara, fica bom, né? Que eu sou um democrata, o que eu penso sobre isso, mas é quando nós estamos discutindo regime de governo, forma de governo, e aí se vem com coisas que não tem nada a ver. Eu também quero todo mundo preso, eu também quero segurança. Sim, mas uma coisa não está associada à outra. A China, então, por exemplo, o Chicão traz alguns argumentos na sua discussão que não é sobre ditadura, nem sobre democracia. É sobre segurança, é sobre o cidadão, sobre a liberdade de expressão, que
todos nós queremos. Mas não vamos bem longe, doutor. Tu vai na China, a China tem um regime capitalista, é ditatorial total do ponto de vista político. Não tem essa história de falar de política, papai, isso é palhaçada. O senhor vai lá para Harvard e parará. E economia correndo legal. Não deu certo lá? Claro, é o único... 1,5 bilhão. Imagina se eles dão uma democracia para todo mundo lá. Olha aqui, ó, vamos falar de uma outra coisa agora. Vamos falar o seguinte, o André de Canoas está perguntando o seguinte, boa noite, Magda e Seleta Bancada. Seleta Bancada somos Eu gostei. nós. De ofício, o Lula pode ser candidato a despeito da ficha limpa? Cordialmente, André de Canoas. Não, ele continua, o fato de ele ser solto não lhe limpa a ficha, não é o que está sendo. Nós já explicamos isso também aqui. Tá, mas vamos de novo. Ele está condenado em segunda instância e, portanto, ele é ficha suja para fins de registro de candidatura. Então, só uma liminar sobre este tema do próprio Tribunal Eleitoral é que poderá lhe devolver condições de ser candidato a alguma coisa. Uma vez o Vitorino disse aqui no programa que esse Tribunal Eleitoral libera tudo. Mas é que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também. Mas eu achava também do Dias Toffoli quebrou a cara. A Rosa Weber. A Rosa Weber, também todo mundo quebramos a cara. Postamos uma. Eu ainda, não é porque depois de posto o ovo, eu não sou aquela que depois de posto o ovo eu canto e digo que o ovo era meu, não era isso, mas eu até acreditava que ela podia mudar. Sabia que o pai Paulinho está inaugurando, dando 360 graus nessa história, com um drops interessante, uma loja na foi frente bom tu teres falado, porque ele ficou dele só sobre coisas africanas, que é roupas, perfumes. A primeira em Porto Alegre, muito legal, lá na Cristóvão Colombo. O que aconteceu? 39 e 27. É isso que eu precisava saber. 39 e 27 da Cristóvão Colombo. Avenida Cristóvão Colombo, 39 e 27. Ela é exatamente quase na esquina da Eduardo Chartier, aquela de cima com o Eduardo Chartier. Então, assim, ó, ela inaugura, né, para um grupo de pessoas no domingo e a partir de segunda-feira ela já está funcionando e eu acho que tudo também começou, a gente incentivou muito, porque numa das festas que foram feitas de aniversário do pai Paulinho, teve um desfile de modas. E gente, é muito linda essa moda. A moda é muito bonita. Coreografia, uma festa. Tem roupas bonitas, roupas coloridas, bem típicas, assim, sabe? Que ficaram lindas. Claro, as meninas lindas, bonitas, bem produzidas, enfim, era um desfile de produção muito legal. Então, assim, ó, vale a pena você conferir, porque todos os artigos que tem, assim, de vestimenta, adereços de cabeça, roupas, provavelmente outras coisas também, vale a pena vocês verem. Eu vou começar a usar calça saruel. É bonita, é legal, é bonito, né? Muito bacana. E é confortável, né? É bem solta. Né? Então, assim, ó, vale a pena. Me diz de novo o endereço que eu tenho. Cristóvão Colombo, 3927, esquina com Eduardo Chartier. Esquina com Eduardo Chartier. A partir de segunda-feira, aberta ao público. Nós vamos lá prestigiar. Para prestigiar. Olha aqui, o Cristiufo Xingol, de Vacaria. Há muito tempo tive contato com o general de guerra e participei do sucateamento da polícia e do exército. Gostaria de saber se a ditadura vai voltar ou as pessoas vão morrer igual mesmo. Eu acho que o senhor já respondeu a sua pergunta. Eu acho que está bem posto, porque a discussão não precisa seguir, se segue quando se tenta buscar o caminho. Ficou bem claro o que eu penso, ficou bem claro o que o Chicão pensa. Com certeza ele não pensa sozinho, isso muitos pensam como ele, tenho certeza que não estou sozinho. Acho que o tema foi bem tratado, foi bem exaurido, né? E nós temos matérias para evoluir e podemos ir adiante. O Rafael Neto disse que colocou a viola no saco. Porque ele falou assim, ó, depois dos nomes de quem julgará a Lula nas pequenas causas, me caiu os butiá do bolso. E enfiei a viola no saco. Marne Barcelos. Eu recebi um convite de casamento, hoje é raro. Hoje de quem? Do Vitorino? Não, esse mas não era o teu casamento? Não, o Vitorino não casa, isso aí já tá. Ele já desistiu disso aí, já desistiu, ninguém quer. Não, brincadeirinha, né? Senão ele fica magoado. Vocês estão loucos de medo que a semana que vem ele vai estar aí, na outra. Daqui a pouco entra diretamente de Chicago uma mensagem dele. Daqui a pouco ele vem com uma máquina aí. Acho que não. A jovem que vai casar é a Caroline, filha do meu querido amigo, o Baranzélio Carlão, da Banca
fronteira, meu querido amigo e irmão. O Carlão, a filha dele vai casar? E a dona Rosângela também, os pais do noivo do Vitor são o Vicente, o pai, e a mãe, a dona Maria Julieta. Vai ser na Igreja Santa Terezinha. É linda a igreja. Com canto lá, não sei se vai ser o Norberto Pérez, quem é que vai cantar lá, mas vai ser uma festa Norberto muito... Pérez canta em... Canta em festas de igreja. O Norberto Pérez é um excelente tenor, tem uma voz bonita. Ele tem uma voz bonita. Contratado aí por uma série de pessoas. Mas eu quero enviar os meus parabéns aos jovens, numa época em que os jovens não estão casando mais, né? Fazer uma festa aí. Estão só separando. Uma festa que custa uma fortuna. E o Carlão já avisou para o noivo que não aceita devolução. Não aceita devolução. Um abraço, Carlão. Parabéns por casar a filha. Um abraço para a dona Rosângela, meus queridos amigos. E vai ser, eu tenho certeza, uma festa maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso telespectador, que é de Pinhal, e ele diz o seguinte: meu nome é Charles, falo aqui de Pinhal. Não acredito que vocês nem sequer suspeitam de dedo dos militares nesta questão do Supremo mudar tão de repente. Eu não acredito, seu Charles. Não vejo ligação. Eu também não, mas enfim. Eu não entendi o e-mail dele, desculpe a minha ignorância. Ele disse: eu não acredito que vocês não suspeitem que houve alguma movimentação militar para as mudanças do STF. Foi isso que ele disse. Para as mudanças que nós estamos noticiando. Que nós estamos noticiando aqui, exatamente. Então pensei que estava ligado a... Não, é isso aí. E veja, são suposições, nós não temos nenhum dos votos, né? A votação inicia-se hoje com o voto do relator, o que nós trouxemos aqui. Magda, eu queria seguir trazendo notícia aqui, porque o ministro Marco Aurélio determinou a ampliação do inquérito sobre o Aécio. Falamos do Aécio aqui hoje. Sim. Então, ele determinou ampliação, porque foi liberado os extratos bancários do Aécio, o juiz liberou de janeiro a maio, mas o Banco Central, ele não libera só por mês, ele libera o ano inteiro. Então, voltou a consulta para o ministro, então se precisaria todo. Como se sabe, esse é um inquérito da JBS, onde se apura se o Aécio teria recebido os 2 milhões a título de propina ou não. Então, o ministro relator mandou vir os extratos, então, do ano inteiro, vai se continuar trabalhando em cima disso, e isso é um inquérito que está se apurando a responsabilidade ou não de Aécio no recebimento dessa propina do caso JBS. Olha aqui, boa noite, bancada top. O que é um pontinho azul no meio da escuridão? É a diva Magda Beatriz no meio desses meninos tão bem vestidos de tons escuros. Débora Santos, de Novo Hamburgo. Observação: Nossa Senhora do Desdobre está sempre com o Rochelindo. A Débora de Novo Hamburgo. Mas eu quero repercutir, se me permitir, com o nosso telespectador, que não para de chegar e-mail para a nossa apresentadora, que hoje a combinação do azul dela, e não sei porque é o tricolor, porque eu sei que o Mário não é tricolor. Eu sou colorado e adoro meu time. E também está elogiando perdendo a nossa todas. Olha aqui, parabéns pela sua, doutor Ruschel, parabéns pela sua explicação pedagógica quanto à soltura ou não do ex-presidente Lula. Certamente se fará justiça. E também gostei do que o senhor falou sobre ser PT ou não. Acho que sua presença nesta bancada só a enriquece. Abraços, Lídice. A observação: continue assim, mesmo quando o senhor Vitorino voltar, que tem uma linguagem por vezes chula. Ela já aproveitou, já deu um cotovelaço no Vitorino. Mas o único na bancada que tem uma linguagem suel, que é uma linguagem cool, é eu. Ah, sim. Isso é verdade. O resto é aquela linguagem nervosa, ansiosa, gritona. Eu não. Ele lento. Não, tu não grita. Aí não grita nunca. Agora é pouco pode. Não grita nunca. Não grita nunca. Olha aqui, Dona Magda. O Marne é o profeta do Apocalipse, kkk, além de ser um homem deveras culto. Dona Magda, o Chicão está psicografando na bancada, sou fã do Chicão, ele é show. E a senhora é o máximo, Eleandro de Esteio, Eleandro Polônio. Não, ele estava ali, mas agora ele já entrou no nosso programa. A Maraí Souza de Oliveira diz o seguinte: quero dizer que estás bem de seguranças, vocês são a descontração das nossas noites, beijos a todos, a Maraí de Guaiana.
Paraíba, Marne. Dona Magda, eu estou com uma pesquisa aqui, Datafolha, pesquisa Datafolha, que mostra o desinteresse do brasileiro por futebol. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Uma pesquisa Datafolha realizada, estou lendo aqui, entre 29 e 30 de janeiro deste ano, aponta que 41% dos entrevistados disseram não ter interesse por futebol. O índice é 10 pontos percentuais maior que o da pesquisa realizada em abril de 2010, a última que abordou esse tema. O aumento daqueles que disseram não mostrar nenhum interesse pelo esporte foi acompanhado por quedas nas porcentagens de pessoas que dizem ter grande interesse, de 32% para 26% e pequeno interesse de 16% para 9%. Aqui vem todos os números dessa pesquisa, mostrando que o brasileiro, principalmente depois do 7-1 da Alemanha, está desinteressado pelo futebol. Está desinteressado pelo futebol. E isso aí é muito ruim, porque os grandes patrocinadores que pagaram que a Globo pagou, aliás, 50 milhões de dólares para a FIFA para ter os direitos de transmissão, cabo, TV aberta aqui no Brasil. 50 milhões de dólares. Então tem aquela série de patrocinadores que estão esperando, evidentemente, através da divulgação dos seus produtos, o retorno, porque ninguém anuncia numa televisão, rádio, ou rede social, etc., que não espere retorno. Então, o desinteresse do Brasil. Eu, sinceramente, perdi meu interesse. Primeiro, pelas corridas de automóveis. Eu adorava ver a época do Ayrton Senna. Acabou. Hoje, corrida de automóvel é traço. Segundo lugar, os jogos de futebol. Aí o Chicão tem razão. Você assiste um Real Madrid jogar, assiste um Roma jogar, assiste o Barcelona, às vezes outro time jogar. Depois pega para esses pernas de pau jogando aqui no Brasil. Não, é assim também, não é brasileiro. É muito ruim. Tá muito revoltado. Não estou revoltado, não. Estou convocando o povo brasileiro para torcer contra a seleção. Ai, que maravilha. Só falta a seleção ganhar, porque o governo vai usar a seleção. Mas Temer vai usar a seleção. Então, eu estou torcendo para a Argentina, Uruguai e Bélgica. Esses são meus times. O Marne, eu só queria discordar muito pouco em relação ao que tu disse. É que eu acho que o desgaste e o desgosto do brasileiro não é propriamente pelo 7-1. O desgosto é exatamente... pela CBF. Não, por tudo que está vivendo. É muito difícil tu ver o número de desempregados, é difícil tu ver. E aí tu vê o salário de um jogador, e nada contra o jogador, ele não tem nada a ver com isso. Ele é um artista. Ele é um artista e lhe pagam o que ele pede. Né? Mas esses valores eles estão se tornando agressivos, mano. Um jogador ganhar 300, 400 mil reais. Isso é verdade. Esses jogadores do exterior ganhando 1 milhão e meio. Aí isso é um deboche, né? E aí eu acho que isso. E aí tu vai brigar com a tua esposa, tu vai brigar com a tua namorada para ir com o teu amigo. Às vezes tu vai sacrificar um dinheiro que tu iria comprar uma roupa nova para ir a um partido de futebol. Sabe quanto é que tá o ingresso, mano? Não. O ingresso varia de 60 a 100 reais o ingresso. E as pessoas ganham 900. E as pessoas ganham 900. Então, é mais de 10%. Ganha 400. Eu acho que esse desgosto todo, está muito mais ligado, né, vou dizer assim, a vulgarização que nós estamos passando aí e a elitização daqueles que era um esporte popular, né? Começou com o esporte popular, né? Mas hoje, tu ires a uma partida de futebol. Vamos lá. Minha equipe que está maravilhosa, depois vamos falar de futebol. Que seja o mais barato. Quanto é que é o mais barato? 50 pila? Varia de mas tu não vai ter mais barato que isso. Não, então vamos deixar 60 pila. Pega 4 jogos no mês, e é esse raciocínio que eu ia fazer. O Grêmio disputa 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Se tu fores a 4 Libertadores da América, se tu não fores sócio, tu vai pagar ingresso de 100, 200 reais. Tu vai gastar 300, 400, 500 reais num mês. De ingresso. De ingresso. De ingresso. E aí, para estacionar o carro, Chicão... 20 pila. Se não tem carro, tem que pegar Transurb, mais um ônibus. Um Uber na dinâmica. Entendeu? Então não tem, Mário, não. O povo daqui a pouco ele vai procurar outras coisas. Ele vai descobrir que na praça... Falando em procurar outras coisas, nesta sexta-feira, e sempre é tempo, né? Chega ao Garage anos 80, o projeto do nosso amigo Jorge Vargas, tributo a Neil Young, com a participação especial de outro grande amigo que é o Bill Matti.
e com certeza será uma noite de muito blues e muitas emoções bacanas. Esperamos vocês lá. É o convite que nós estamos recebendo aqui. O Garage, esse fica na Avenida Maringá, número 109. Em Alvorada. Em Alvorada, exatamente, exatamente. Eu quero dizer que ainda não fui, Chicão, não tive oportunidade de ir lá. Garage. Vamos juntos lá. Vamos lá, não tive oportunidade de conhecer, mas olha, tem recebido as melhores referências. A música é de muita boa qualidade, é a música feita ao vivo também. Tem é o que ele convidou aqui. Na quarta-feira, aos karaokê, eu queria dar parabéns lá, porque a repercussão tem chegado. Quero também dividir 2 abraços aqui com o empresário Marcelo Vaz, que é... Marcelo Vaz, que é um empresário muito bem sucedido, que nos assiste diariamente, e a Jaqueline Borba, a audiência diária também, te elogiando. Não há como não te elogiar. Não há como não te elogiar. A Magda, eu estou sabendo que a Magda vai me comprar um ingresso top para mim assistir o meu ídolo André Bocelli. Claro. Trazer um presente da minha querida Magda. Claro, tu pode esperar. Mas não compra. De aniversário antecipado, não compra, porque tu tem certeza, né? Não, eu não vou te frustrar, Chicão, eu não vou te frustrar. E tu vai comprar com aquele cartão Não, vou comprar com uma moeda sonante. Na máquina, falando do André Bocelli, aquele show que ele gravou na Etrúria, gravou na Toscana que é a Etrúria, né? Aquela é uma coisa maravilhosa, né? Aquele pôr do sol terminando o sol, né? Contra um morro, assim, quase uma montanha, aquele verde, aquele público maravilhoso, qualificado, e aqueles cantores de diversas partes da Europa, o Lang Lang, que é um pianista maravilhoso, etc. Aquelas pessoas, que show maravilhoso assistir aquilo, e o André Bocelli, um homem que nunca enxergou na vida formação no direito, se formou no direito na Universidade de Pisa, na Itália, nunca exerceu direito porque Deus deu a ele aquela voz maravilhosa e aquele talento maravilhoso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, como eu aprecio uma pessoa que supera todos os obstáculos, né? Nada na vida é de graça, tudo você que tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que se preparar, e o André Bocelli se preparou. Eu compro meu livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, que vai ser lançado no final do ano, e esse livro tem uma coisa interessante, ele acompanha um CD e não um pendrive, porque o livro tem ares retrô, de 35 músicas que o DJ WS fez um medley. Ele colocou André Bocelli com Te Partirò na versão dançante. Com Te Partirò é lindo. É uma música triste, ele deixou mais alegre a música. Que é um tom de balada, né? Espero que tu faça que nem a Magda vai me prestigiar com uma página. Claro, 2 inclusive. Eu tô com muito, né, Chicão? Vou comprar 2 páginas, páginas. Quantos ingressos tu quer pro André Bocelli? Não, tá bom. Um tá bom, então. Mas ele não dá com a sua consorte, tem certeza. Não, mas eu não sei, mas não quero tirar muito da Magda. Olha aqui, o pai Paulinho, ele tá viajando e aí ele não tá assistindo o programa, e aí ele tá nos convidando para... Eu pedi a pronúncia certa, tá? O nome do lugar vai ser assim, EUV Africanidades. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele não mandou me dizer. Roupas, tecidos diários para o povo brasileiro. É o que nós falamos, que é na Cristóvão Colombo, 3927, a partir de segunda-feira as portas estarão abertas. Então chama EUV, é EUWE, Africanidades. Se eu fosse advogado que nem o Russo, andaria com saruel, uma camisa social por fora do saruel, com uma gravata e um casaco descolado. Mas sarong? Não, saruel. Eu entendi que era saruel. É uma calça bem larga. Uma calça larga. Preciso completar, porque a homenagem ficou incompleta. O pessoal do Garagem 80 que nós vamos visitar, vamos prometer ao vivo, vamos lá conhecer semana que vem. Nós vamos lá. O Roberto, o Rildo, o Wilson e o Romar, tá? Sucesso nessa nova empreitada lá. A repercussão tem sido extraordinária. Agora o nome é muito show. Agora, voltando ao que também interessa. No caso esse caso do Fortunati, diz o Jorge Leffer aí de Xangri-Lá, demonstra a irresponsabilidade ou despreparo de editores de jornais nesse estado. Ou seja, ter acesso a uma informação dessas e publicá-la, sem que tenha sido alguma coisa sido resolvida, se é
É o que diz o Jorge Lefebvre. Deixa eu fazer até... E não sou jornalista, tá? Sim. Porque senão vão me acusar de corporativista. Na verdade, Mari, a informação de um inquérito, é uma informação pública, de domínio público, e não é uma informação definitiva sobre mérito, né? A questão Acho que não é. Quem deixou circular uma informação que e isso é de dentro do local, né? Exato. Não, mas não tem outro, não é na minha casa que está isso. Nós estamos preconizando a existência de abertura de um inquérito para se apurar o vazamento de informações sigilosas. Olha, falando em vazamento de informações, falando em editores de jornais, de revistas, a Adriana Catarina Magalhães lembra uma coisa muito, muito, muito séria que aconteceu aqui. Ela diz assim: tu foste cirúrgica e precisa. Esses vazamentos são gravíssimos. E se depois ficar provado que não era isso tudo de ruim, como fica a vida da pessoa que teve sua vida vasculhada, rasgada e pré-julgada? Isso não tem volta na sociedade atual. Semana passada, saiu até capa da revista... É uma revista Veja, sobre a segunda morte que impuseram ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora viram como foram rígidos demais. Boa noite. Mas, dona Magda, amanhã na Rádio Grenal, às 10 horas em ponto, Futebol Fashion, eu vou fazer dentro da banheira. O último foi dentro da piscina. É um novo estilo de comentar futebol, um estilo extremamente transado, e não aquela história com o microfone horroroso aqui. Não fala assim, porque a gente tem outras programações que podem ter isso e não são cafona. Mas a minha é a mais legal da Rádio Grenal. Inclusive, os índices comprovam isso. Dona Magda, mais que o teu, não. O teu é campeão de bilheteria, né? O quê? O teu programa da rádio. Ele tá na PAN. Mas não importa. Mas ele fala de outras coisas, ele fala de filósofos. Tá. Bom, falando em filosofia... Eu disse que era Rádio Grenal, só ele disse sim, desde o Rádio Grenal. Vamos lá, deixa o Mário falar, vamos lá. Falando em filosofia, a filosofia do Rio de Janeiro é pagar as famílias dos policiais mortos, né? Uma coisa terrível isso. O Rio de Janeiro gastou 2 bilhões e 300 milhões com pagamento de pensões a famílias de PMs mortos em 24 anos. Eu estou com o número... Pagou. O número de PMs mortos, atingidos e mortos, assassinados entre 94 e 2017. Foram 3.397 PMs assassinados, 15.236 PMs feridos. Entre eles, alguns deles perderam um membro, uma perna, outros perderam um braço, outros perderam a visão de um dos olhos em função de onde atingiu o tiro. Então, realmente, o Rio de Janeiro sofre a sua grande debacle moral, física, através de tudo isso que vem acontecendo, o Estado paralelo. Né? A população do Rio de Janeiro. Eu falo com meus amigos do Rio de Janeiro toda semana e eles querem ir embora do Rio de Janeiro. Mas onde é que eu vou embora? Eu tenho casa, tenho apartamento, tenho família, tenho amigos, tenho cachorro, tenho gato. Vou embora para onde? Vou embora. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Brasil, isso do Rio de Janeiro, está se alastrando para outros estados. A Procuradoria-Geral da União, Magda, se manifestou agora sobre um tema extremamente importante. A Polícia Federal, e nós noticiamos, a atualidade sempre atual. Graças a Deus. Tinha noticiado semana próxima passada de que a Polícia Federal pediu a prorrogação do inquérito do Temer na averiguação de ter recebido uma propina de um decreto que beneficiou as empresas do ramo portuário. Sim. Né? São bilhões, são valores extraordinários. E ali, a assinatura desse decreto trouxe benefício a essa empresa, trouxe isenções a essa empresa. Em troca disso, o presidente Temer e alguns amigos seus próximos teriam recebido. Então, esse inquérito de novo, o nosso telespectador já entendendo que é um inquérito, Sim. está tramitando, mas pelo número de provas, pelo número que vem por delações, que vem documentação, a Polícia Federal pediu a prorrogação de 60 dias desse inquérito. E aí, então, a Procuradoria-Geral da União, através da procuradora Raquel Dodge, Sim. não só aqueceu, como negou ao pedido
do presidente Temer de que fosse arquivado o processo e que parasse a instauração. Então, o processo vai seguir, a Polícia Federal poderá fazer mais 60 dias para encerrar este inquérito, então remeter a um juiz de direito e este juiz, então, poderá tornar ou não, né? Sim. O juiz não, vai remeter ao Supremo Tribunal Federal, que então vão acolher e virará réu ou não, então, o presidente. Dona Magda, pois não, senhor. Ontem eu fui jantar no barranco com os amigos e estava lá o pessoal do PSDB. E eu vi pessoalmente o Eduardo Leite. Achei até um carinho muito alto, até o Marne se decepcionar. É o Eduardo Leite, tu está falando, que foi prefeito de... Marne se decepcionar. Mas por que, cara? E eu fiquei chateado assim, o Mário Quezan me cumprimentou de uma forma muito fria. E antes da campanha, ele me abraçava. O que será isso aí? Tudo que é política assim, Magda. Eu não tenho culpa dos buracos, né? A bancada queima a prefeitura. Mas eu acho que. Pois eu vou te dizer uma coisa: perdeste uma grande oportunidade de perguntar pessoalmente para ele. Ah, não, mas foi de noite? É, de noite. Ah, não, então não adiantava, tinha que ser. Não, hoje tu poderia, se tivesse vindo, ele esteve aqui hoje. Podia ter perguntado para ele. Eu vou perguntar para ele agora, um pouco eu vou perguntar para ele. Foi muito Por que tu foste frio com o Chicão? Eu fiquei meio triste. Ficou magoado? Ficou magoaria? Não dá para magoar o Chicão, coitadinho. Como, ele é tão querido. Mário Barcelos, vamos lá. Sobre a NASA, né? A NASA está lançando uma nova missão para investigar o interior e detectar terremotos em Marte, né? As pessoas vão dizer, mas vou falar isso. Mas Marte, vê o terremoto aqui. Dá licença de falar um pouquinho em ciência, que é importante isso. São os projetos num mundo como o nosso que está terminando, num mundo que tem 2 bilhões de habitantes a mais e que os cientistas precisam descobrir novos planetas para que os terráqueos possam ir para lá. E ele ri, mas deixa ele rir, deixa ele rir, não dá bola. O espírito vitorino baixou nele. Tá vendo? Eu falo mal do Vitorino. Determinar. Mas ele fala e se garante. Ele fala e se garante. A espessura da crosta daquele planeta é uma série de coisas. Então, já vai começar a voar. A distância é de quantos milhões de quilômetros aqui? Eu tinha milhões de quilômetros. Daqui a pouco tu acha, a gente volta ao dessa distância entre a Terra e Marte. Não é nada contigo. Então, vão tirar fotografias, perfurar a crosta para ver a capacidade, uma série de coisas a respeito desse planeta, que talvez um dia seja habitado por nossos descendentes. Nunca se sabe o que vai acontecer com o planeta Terra, que está sendo destruído. Não, mas vão criar bolhas. Eu me lembro de séries do cinema. Sim, lembra? A bolha assassina. A bolha assassina. A bolha assassina. Então, Marcelo tá invadindo a Terra. Então é muito importante, e eu contei isso aí só para estabelecer, fazer uma ilação com o governo brasileiro, conosco brasileiros, com a gente aqui do Brasil, a respeito da pesquisa. Como os americanos investem? Isso é um projeto que vai custar quase $1 bilhão, mandar esse foguete para lá, com essa sonda, com câmeras, etc., com todos esses equipamentos especializados. Então, tem que investir em pesquisa. Não nesse tipo de pesquisa, mas em pesquisa, nós temos capacidade. Sem dúvida. Mas os cientistas, os jovens cientistas, todo camarada aqui é bom, que é um engenheiro, que é um físico, que é um químico, que é um biólogo e tal, chegar nos Estados Unidos com capacitação, começa a trabalhar na mesma hora, ganhando um alto salário de pesquisa. Aqui não, o camarada é rejeitado, né? Quando consegue um empreguinho lá no Butantan, em São Paulo... tu vem do Butantan, né? Só pode? Lá no meio dos ofídios. Tu vem do Butantan. Foi cedido para nós aqui. No meio dos ofídios, que nem o seu Chicão tô falando. Cobra. O senhor se abraça das cobras lá. Tem que pesquisar. Um país que não pesquisa. Por que a Alemanha? Por que a Alemanha é a maior nação da Europa? Porque pesquisa. Por que o Reino Unido é a grande nação da Europa? Porque pesquisa. Por que os Estados Unidos? Por que a Austrália? Não vamos pesquisar o que tem buraco na rua. Mas aí isso é outra coisa. Mas aí o senhor podia pegar uma picareta e ajudar a arrumar os buracos também, né, cara? E um asfalto. E pesquisa um asfalto que não tenha buraco. Ele poderia fazer essa pesquisa. Vamos continuar. Fale, senhor Ruxo. Eu quero municipalizar novamente a nossa discussão. Primeiro, quero dizer que conheci o pai do nosso prefeito,
Eu também. Eu conheci muito. Eu também conheci. Eu tive a honra de trabalhar na direção-geral do Banco do Brasil, depois no corpo jurídico, e quando estava na chefia, o pai, então, o Marquesan, uma pessoa proba, um político muito sério, né? No tempo que tinha bons políticos. Exatamente, no tempo que surgiam lideranças. Políticos como ele hoje fazem muita falta, e naquela oportunidade, como tinham bastantes, né? Ele talvez... Eu vou lembrar o senhor... Pois não. Deixa eu só ele concluir. Não, eu só vou lembrar no meio dessa conversa que o pai do prefeito, o Nelson Marquesan, que foi meu amigo pessoal, era o líder do governo militar. Exatamente. E aí tu veia, ele não era militar. Ele era um democrata, exatamente. Democrata. O Marquesan democrata é ótimo. Pô, mas o Marquesan não era um democrata. Ele representava os milico, né? Os milico. Eu não vou. Não vamos começar com esse assunto de novo. Nós começaremos a ficar chato. Nós começaremos a ficar chato. Assunto e não dá eu quero fazer exatamente, primeiro, essa homenagem ao pai dele. Depois, o seu filho, o que eu quero trazer em relação ao Marquesan Júnior é que nós cobremos mais dos nossos candidatos, Mário, sejam nos depoimentos, sejam vocês que têm programas de audiência, que trazem os candidatos aqui, que eles demonstrem conhecimento do que vão assumir, porque está muito difícil aqueles que assumem e dizem assim, mas não é possível, nós estamos sem receita, mas não é possível, nós não temos como pagar os salários, mas não se sabia disso antes, quando se candidata, se eu vou assumir um cargo, a presidência da Rede Pampa de televisão, aí eu assumo... Não conhece nada de rádio. Não pode comparar a Rede Pampa de televisão com essa coisa que é a cidade, o estado... Eu quero dizer, tu te candidatares a alguma coisa e te dizer surpreendidos por dados ruins, quando o beabá de quem postula uma candidatura seja o conhecimento do que vai enfrentar. E isso não é privilégio do Dr. Nelson Marquesan Júnior, é de todos os candidatos, como foi do governador, como é na esfera federal. Eu não sabia que tinha isso, eu não sabia que tinha aquilo. Mas o que fez quando se candidatou? Pois eu não sabia. É isso que ele está falando, Exatamente. Pois é, exatamente isso que eu estou dizendo. Mas eu estou só dando um plus. Então tá, querido. Olha aqui, ó. Falando em plus, o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do nosso país, viu operação suspeita em empresa de doleiro com Huck e Acioli. Não foram apenas os ex-técnicos Bernardinho e Carlos Alberto Parreira que caíram na lábia do empresário Roberto Rezinski, preso ontem pela Polícia Federal na Operação Câmbio Desligo, que também pegou aqui em Porto Alegre muita gente. Robertinho, como é conhecido na High Society carioca, também foi sócio de Luciano Huck e Alexandre Acioli na empresa brasileira de distribuição de ingressos. Segundo o Ministério Público Federal, o COAF identificou uma série de depósitos em espécie em valores inferiores a 50 mil. Só que somando tudo, dá R$500 mil na conta dessa empresa no mês de setembro do ano de 2009. Os depósitos foram feitos em diferentes agências do Banco Safra, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba. Para o COAF, abre aspas, uma tentativa de burla dos controles de valores para a comunicação obrigatória. Como disse a vida inteira Clóvis Duarte, meu ídolo, tu quer descobrir alguma coisa? É só te seguir o dinheiro. Segue o dinheiro que tu descobre. Exato. E a informatização e o fim dos paraísos fiscais. Não, agora está muito complicado. Isso. Nós debatemos ontem, na verdade, até explicamos o modus operandi, né? Tu poderias dar dinheiro aqui e receber dólar no exterior, como poderia dar dólar no exterior e receber em dinheiro aqui, a mão vai e vem. O que nós estamos pegando agora são pequenas ramificações de operações, mas na verdade havia um grande controlador, um grande chefe, o superdoleiro,
e 3 doleiros, que seriam os subgerentes, vamos chamar assim, numa camada vertical, né, de comando, que faziam as operações localizadas. Então, essas operações, essas mini operações de pessoas importantes, né, mas acontecia muito isso. Só que hoje, com a informatização, com o CPF, não tem mais. Se resolverem apertar o botãozinho e querer seguir isso, como tu bem dissesse, não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Marne Barcelos, por favor. Aniversariantes, temos pouquíssimos aniversariantes hoje. Gente faz aniversário. Pouquíssimos. O Lulu Santos, né? Que completa hoje 65 anos de idade. Né? Tá bem. É como uma onda, né? Ele tem algumas músicas divinamente. Que é uma coisa que a gente sabe, voz envelhece. Voz vai ficando mais grave, vai ficando um pouco mais grave no final da vida. Sapatão. Não fuma. Pior as mulheres que fumam, vai mudando a voz, né? A mulher que fuma muito, né? A pessoa que fuma, principalmente as mulheres, elas têm um tom de pele acinzentado. Vai ficando acinzentada. O Lulu Santos, essa grande figura da música popular brasileira, olha, parece mentira, mas nunca conversei com o Lulu Santos. Algumas pessoas que... Mas eu acho que será que alguém consegue conversar com ele? Me dizem que ele é uma pessoa de difícil trato. Né? Isso aí é o que reza a lenda. O Herbert Viana, músico brasileiro também. Não conhece ele? Deve conhecer, não conhece todo mundo. O Herbert Viana é músico brasileiro, completando 57 anos depois daquele acidente, né? Morreu a esposa. Acho que uns 10 anos, né? Não, para. 10 anos. 11 eu tô aqui. Não, então, mais que isso. Mais 20 anos, 20 anos. Vai voar de ultra leve, acontece aquele acidente tão horroroso. E hoje é falecimento de um dos maiores homens da história da Europa, da antiga Iugoslávia, o Marechal Joseph Tito, o homem da resistência ao nazismo, o homem que conseguiu alinhavar, costurar a Iugoslávia com todos os países que depois da sua morte se desintegraram, né? Hoje tem Montenegro, tem o Kosovo, tem a Sérvia, tem a Croácia, tem a Macedônia, tem uma série de países que compõem a Bósnia, Herzegovina, isso aí. São muitos países que compõem, países pequenos de 10 mil quilômetros quadrados, população de 2,5 milhões, 3 milhões de habitantes, locais lindos e maravilhosos. Eu, sinceramente, infelizmente, não conheço os locais. Mas o Marechal Tito, que foi o grande herói da resistência contra a Alemanha nazista, conseguiu unir, evidentemente, todas as forças. Depois que ele morre, a partir dessa data, se desintegra, formando todas essas jovens repúblicas. E cada uma, por exemplo, eu conheci um cidadão sérvio, que morou aqui em Porto Alegre, ele tinha um temperamento fortíssimo e uma raiva, né? Lá eles têm... Povo muito agressivo. Eles têm essa convicção, essa coisa da política, do ódio político, coisa que está vindo para o Brasil. Você notou isso? Você é de um partido, não pode ter um conceito disso, daquilo, que as pessoas chegam. É muita etnia, o boss, né, de uma raça. Sim, essa coisa toda. Mais religiosidade, né? Religiosidade também, né? Isso aí, Marne? Isso aí. Olha, uma notícia que nos entristece duplamente, tá? O chefe da Polícia Civil, Emerson Wendt, pediu uma apuração rigorosa das circunstâncias da morte do inspetor Leandro de Oliveira Lopes, aquele que, a serviço, numa ação, foi morto num tiro de rifle no peito. A polícia não descarta a hipótese de inspetor ter sido atingido por colega. Eu não consigo entender, porque a polícia não tem rifle, pelo menos que a gente saiba, né? E ele morreu por causa de um tiro de rifle? Foi um tiro de fuzil dos bandidos. Né? De fuzil, emitiu na manhã desta sexta-feira uma determinação para que a apuração das circunstâncias seja rigorosa. O reforço no pedido em relação à investigação da morte decorre dos comentários entre policiais civis e militares de que o inspetor poderia ter sido atingido por fogo amigo, ou seja, um tiro disparado por outro policial que fazia parte da operação. Mas isso é uma balística, eles descobrem. Por isso que eles devem estar... Por isso que eles pararam, tu viu que eles tentaram, não conseguiram. Pararam, se fecharam em copas, como se diz, e a gente ficou sem saber. Agora vem essa informação. Como um colega atiraria pelas costas? Mas isso acontece muito na guerra, sabe? O cara está mais na frente, está tentando atingir um outro e pega. Não sei. Magda, eu só quero lembrar que o Grêmio domingo enfrentará
aqui na Arena, o Santos volta a jogar o campeonato brasileiro. Campeonato a quem o Grêmio, por estar com 3 competições simultâneas, não tem conseguido apresentar força máxima, né? Mas o Grêmio já está precisando pontuar às 19 horas na Arena aqui, onde também estará acontecendo a festa Deluxe. Eu vou ir nessa festa. Isso, qual é a festa? Deluxe. É uma festa eletrônica muito legal. É uma das maiores festas que tem neste eu não vou dizer ramo, né? Como é que Como vocês são, né? Vocês vão dos anos 80. São rueiros, eles são rueiros. Rueiros, eles são ecléticos. Rueiros. E o Internacional, para dar informação Decepção, completa, o senhor Guxa, todo dia na noite, né? Não é verdade. Vamos lá, que eu quero. Nós temos que deixar o telespectador. Vamos lá. O Internacional joga com o Flamengo lá no Rio de Janeiro, um jogo dificílimo. O Inter precisa pontuar para não começar uma pressão. E o jogo do Grêmio também é dificílimo, não? Dificílimo. Santos vem, deve vir completo. O Grêmio, não, é que não se sabe se o Grêmio jogará com a força máxima, mas o Santos vem completo. Mas uma certeza é que nós estaremos de volta na segunda-feira com força máxima. Estamos aguardando a sua companhia. Tenham todos um bom final de semana. Cuide-se. Estejam vivos segunda-feira para a gente se encontrar. Beijinho, tchau.